Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como nós nos colocamos à disposição e nos prometemos a estar aqui 10 horas com os irmãos para poder falar uma palavra de Deus para a sua vida. É muito bom poder ministrar a palavra de Deus. Eu sempre digo, falar do homem é um pouco difícil, mas falar de Deus, aquele que não tem defeito, aquele que não tem problema, dificuldade nenhuma. Aleluia. Então nós vamos falar da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até na divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. E o profeta Isaías diz ainda: assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará, vai prosperar naquilo a qual estou enviando. Então é impossível você parar um pouco diante dessas palavras e não ser tocado. Aleluias. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, se você tirar um pouco aí do seu tempo para poder ouvir, eu te garanto que não será um tempo perdido. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e é uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda. Ela vai se encaixar sobre a minha vida, sobre a tua vida, glória a Deus, porque eu estava até assim meditando, quando cair, a quem recorrer, essa é a palavra que Deus me colocou, aleluia. Quando nós cairmos, recorrer a quem? Eu quero ler uma palavra com os irmãos na Bíblia, e ela se encontra no livro de 2 Reis. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, por favor, abra a tua Bíblia, em nome de Jesus. 1 Reis, aleluias, o capítulo 1 e o versículo 1, primeiro livro aí, aleluia, primeiro capítulo de 2 Reis. Eu quero voltar aqui, o subtítulo diz assim: Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ir consultar a Baal-zebube, Deus do Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e ele disse: o que hás que voltastes? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizer-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a quem subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele disse: qual era o traje do homem que veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: é um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tisbita. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra, ela é maravilhosa. Amém? É uma palavra poderosa. Esse Acasias, quem era Acasias? Acasias era filho do rei Acabe com Jezabel. Aí coloca aí na sua cabeça. Você que conhece um pouco da Bíblia, da palavra de Deus, você sabe que tanto Acasias como Jezabel, tanto Acabe como Jezabel, que era a mãe de Acasias, eles fizeram muito mal ao povo de Israel. E a Bíblia diz que Acasias, ele fez o povo de Israel continuar tropeçando. Tanto que os pecados dele é comparado com Jeroboão, que fez Israel pecar, Israel se prostituir. E a Bíblia diz que os pecados de Jeroboão eram tão graves, a Bíblia diz que ele fez 2 bezerros em Dan e outro em Betel, 2 bezerros de ouro para o povo adorar e prostrar. E ainda levantou sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Então você tem uma noção de quem era Acasias. Mas interessante que no primeiro versículo diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Então está entendendo que havia uma guerra.
Mas logo o escritor ele muda desse assunto e começa a descrever sobre a vida de Acasias. A Bíblia diz que "E caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu." Irmãos, olha só, a Bíblia diz que o homem está sujeito a cair. Eu entendo que Acasias jamais ou pensou, imaginou de cair. Quanto a mim e você, nós não pensamos de fato, eu vou subir, eu vou viajar para sofrer um acidente. Ninguém planeja uma queda. Mas a Bíblia diz que ele subiu num quarto alto e alguma coisa aconteceu, não sei se ele esbarrou, não sei se a parede, enfim. A Bíblia diz que ele caiu e nessa queda ele ficou muito mal, ele ficou doente. Entenda, irmãos, que a questão da morte do rei Acasias não foi a queda dele, mas a quem ele recorreu depois da queda. Às vezes não é a queda que nos mata, mas é a nossa posição, o nosso posicionamento diante da nossa queda. Então o homem está sujeito a cair, por isso que a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E a Bíblia diz que ele ficou muito doente, muito mal. Só que ele tomou uma posição e uma direção totalmente errada, o que não pode acontecer conosco. Então, como eu disse, está sujeito todo homem cair. Mas o que eu vou fazer depois da minha queda? Isso, irmão, nós temos que vigiar muito. E a Bíblia diz que Acasias buscou o quê? Buscou aquilo que ele aprendeu dos seus pais. E às vezes, irmãos, quase sempre, vamos dizer assim, não é tudo que os nossos pais fizeram, aleluias, em questão de adoração, de louvor, que nós devemos acompanhar esse caminho. Nós temos que examinar tudo que reteu que é bom. Então, outrora ele era filho de Acabe com Jezabel. E Jezabel e Acabe se voltavam a Baal. A Bíblia diz que fala, a Bíblia nos ensina que Baal, havia vários Baal, que Baal significa senhor, ou marido, ou príncipe. Aleluias. E a Bíblia diz que há o Baal Peor, Baal Perite e Baal Zebub. E a Bíblia diz que quando ele cai, ele manda mensageiros a Baal Zebub, Deus de Ecrom. E entendamos que Deus ele nos observa. Olha só, bora Acasias, sendo filho de Acabe com Jezabel, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Aleluia, atentamente observando tanto mal como ruim. Por que Deus observa? Porque na verdade o Senhor, irmãos, ele trabalha 24 horas para que o ímpio não venha morrer na sua impiedade, mas que todos venham conhecer a verdade. E não foi diferente com Acasias. Deus estava observando o que estava acontecendo com Acasias. Eu entendo que até a própria queda de Acasias, embora ele era um homem maligno, mas o Senhor estava dando uma oportunidade para ele, porque Deus está observando a situação e diz assim, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Então a queda levou ele a ficar doente, não levou ele a morrer. Então a nossa queda, a maioria das vezes, não é para nos matar, é para nos mostrar quem nós vamos recorrer depois dessa queda. E a Bíblia diz que ele envia mensageiros a Baal Zebub, Deus do Ecrom, perguntando, sararei dessa enfermidade ou não? Só que quando os mensageiros saem de casa, Deus está vendo, o que eu estou dizendo, Deus estava vendo. Então eu creio que Deus estava querendo uma atitude diferente dele mediante a queda. Mas a Bíblia diz que Deus envia o profeta Elias e faz essa pergunta, não há Deus em Israel para que Acasias vai buscar socorro em Ecrom, buscar socorro a Baal Zebub? Irmão, quantas das vezes nós caímos nessa vida e nós fomos buscar socorro no lugar errado? Então é o que eu estou dizendo, às vezes nós blasfemamos contra Deus, dizemos que Deus ele não está nos socorrendo, mas na verdade nós não estamos buscando socorro nele, pelo contrário. A Bíblia diz assim, irmãos, olha só, provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. A Bíblia diz que os filhos do leão necessitam e padecem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta alguma. Aleluia. Então o Senhor estava dando oportunidade a Acasias para reconhecer os seus erros, mas mesmo na enfermidade, mesmo na situação difícil que ele estava vivendo, ele preferiu confiar em Baal Zebub, Deus de Ecrom. Então a repreensão de Deus, ele está dizendo assim, olha Acasias, não há Deus em Israel para você consultar, não há Deus em Israel para você buscar ajuda,
refúgio, socorro. Então eu entendo que Acasias não iria morrer por causa da queda, porque o Senhor estava dando uma oportunidade de ele reconhecer os seus erros, mas infelizmente ele não reconheceu os seus erros. E a Bíblia diz que os mensageiros, eles voltam até a casa de Acasias, e ele faz uma pergunta: por que vocês voltaram? Eu não mandei vocês ir, aleluias, buscar socorro para mim em Ecrom, juntamente de Baal-zebub? Aleluias. Mas ele falou assim: mas saiu ao nosso encontro um homem, e ele falou assim: não há Deus em Israel, para que você peça socorro a Baal-zebub, Deus do Ecrom. E ele faz uma outra pergunta: mas quem é este homem que mandou vocês voltar? E eles descrevem o estilo, da forma daquele profeta. Ele falou assim: ele é um homem que tem uma roupa de pelos de camelo e é cingido com um cinto de couro. Ele falou assim: este homem é Elias. Então, quando ele diz esse homem é Elias, ele conhecia quem era Elias, sabia que Elias era um homem de Deus, sabia que Elias tinha vencido todos os profetas de Baal, aleluias, mas mesmo assim, ele deixou de buscar no Senhor, aleluias. Irmãos, há uma situação, há uma passagem na Bíblia, que às vezes eu sempre fico pensando no que o adversário falou com o próprio Deus. Ele falou assim: Deus, deixa eu tirar a saúde de Jó, porque o homem dará tudo por causa da tua saúde. Olha só, irmãos. Então, irmãos, quando nós estivermos doentes, passamos por situação difícil, apertada, nós temos que pedir muita misericórdia do Senhor por aqueles que nos apresentam dizendo que tem cura para nós. A Bíblia diz que Deus já levou sobre si as nossas dores, Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Agora eu queria que você meditasse comigo nessa noite. Nessa queda ou nessa situação difícil que você tem passado, você tem recorrido a quem? A quem tem sido manifesto de fato o seu pedido? Porque a Bíblia diz que socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Deus nos socorre. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Então eu entendo que Deus estava dando uma oportunidade, mas o anjo está dizendo que o anjo do Senhor repreendeu, falou assim: Elias, vai lá, diga para ele, não há Deus em Israel. Aleluia. Você já viu quando você passa para uma prova, todo mundo tem, aleluia, um caminho, todo mundo quer te indicar uma direção, mas a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, que ambos cairão no buraco, meu irmão. Aleluia. Então eu estou dizendo que na hora da adversidade, na hora da tribulação, você precisa ter, aleluia, um discernimento muito grande, porque talvez você queira voltar nos primeiros rudimentos e eles se tornam perigosos. A Bíblia diz: lembra de onde caístes. Aleluias. Então, meu irmão, procura colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Então nós temos aqui nesse país, nosso país, tantos que diz ter a verdade, tantos que diz que é o Deus que sara, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Aleluia. Mas nem todo, a Bíblia diz, aleluias, nem todos, irmãos, é aquele que é verdade, o que é o verdadeiro. Então eu queria que você examinasse, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro que nós recebemos uma vã maneira dos nossos pais, uma tradição, e nós achamos que aquela tradição dos nossos pais é a verdade. Então o Acasias achou que a verdade era o que o pai e a mãe dele pregavam, mas na verdade a destruição dele foi a religião do seu pai e sua mãe, porque a repreensão foi essa. Porque Jezabel, meu irmão, os irmãos sabem que ela era sacerdotisa de Baal, aleluias, e ela passava por cima de quem quer que fosse, aleluia, para obter sucesso. Mas a Bíblia diz que isso custou muito caro. Então entenda, irmãos, que na queda, aleluia, o Senhor está te dando uma oportunidade de buscar por Ele. Porque a Bíblia diz, aleluia, que ainda que caia, não ficará prostrado, porque a mão do Senhor o sustém. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor torna a voltar. É isso que eu estou dizendo. Então não foi a queda que foi a destruição de Acasias, mas, aleluia, o comportamento e a decisão dele depois da queda. Então quando nós caímos, às vezes nós falamos, agora já não tem mais esperança, agora para mim o que der deu. Não é assim, igreja. A Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Entenda, irmãos, que quando Deus enviou o anjo, o profeta, assim melhor dizendo, até o rei Ezequias, ele diz: olha só, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás.
Mas a Bíblia diz que ele chorou amargamente, se apresentou diante de Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Eu creio que Deus poderia também dar mais anos de vida a Acasias, mas ele não quis ouvir a voz do profeta. Antes deu ouvido à religião, à tradição e os deuses dos seus pais. Irmão, nós precisamos ter a nossa visão aberta, porque Deus ele se revela para nós. Então talvez você está passando uma situação difícil, está naquele ditado, né? Estou a ponto de chutar o pau da barraca, estou a ponto de sair de casa, mas isso não é o certo. Aleluias. Não busca socorro em qualquer lugar, observa o ambiente, observa o lugar, se ali há a verdade. Aleluia, porque a Bíblia diz, meu, quem é da luz, vem para a luz para que o Pai seja glorificado. Mas a Bíblia diz, quem é das trevas, fica nas trevas. Aleluia, para que as obras dela não sejam o quê? Reprovadas. Aleluia, então nesta noite, uma palavra de libertação para a tua vida, mediante a sua queda, mediante da prova que você está passando ou passou. Aleluias, a quem recorrer? Aleluia, e eu estou aqui para te dizer nesta noite, como Elias estava aqui pronto a ajudar. Então você tem a decisão que Acasias poderia ter tido e não teve, não quis tomar a decisão. Eu estou aqui como profeta Elias na sua vida dizendo, olha só, ainda existe Deus em Israel. Ainda há Deus em Israel para fazer você levantar desse leito, dessa cama, dessa situação difícil que você está passando. Aleluia, mas não se levanta de forma alguma para dentro da sua casa. Aleluias, eu poderia dizer assim, morra com a doença, mas não busque Deus do Ecrom. Aleluias, porque meu irmão, em Deus há esperança. A Bíblia diz que é o cheiro das águas, novamente o Senhor faz brotar. Porque a Bíblia diz, olha só que Deus ele é poderoso, a Bíblia diz que Lázaro já estava fedendo 4 dias morto. E Acasias não estava morto. Aleluia, estava debilitado, aleluia, estava enfermo, ele estava doente, não era o final. Aleluia, Deus estava dando uma oportunidade, não há Deus em Israel. Aí vem a sentença. Aí a sentença veio logo. Por causa de você não ter buscado o Deus de Israel e o Deus do Ecrom, certamente na cama que subiste não descerá mais, certamente morrerá. Você entenda que a sentença, aleluia, o decreto da morte, aleluias, veio depois da decisão errada. Aleluia, está dizendo, então por você não ter buscado socorro no Deus verdadeiro, certamente morrerás e não viverás. Entenda que a morte, ela foi confirmada pela decisão dele. Glória a Deus, lá irmãos, aleluia, em 1 Pedro fala sobre isso, que os olhos do Senhor estão sobre o homem, sobre, aleluia, tanto o homem mau como o homem bom. O Senhor está contemplando, a Bíblia diz que os céus e o inferno estão diante dos olhos do Senhor. Quanto mais o coração do Filho dos Homens, o Senhor conhece o teu coração. E a decisão que Ele quer que você tome nesta noite é jamais recorrer a Baal Zebub. Quantos Baal Zebub têm se levantado? Quantos tem na nossa cidade? Quantos tem no nosso interior? Aleluia, no Brasil, no mundo. Mas recorre a Deus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Então nessa noite estou te dizendo para você, não busque, aleluia, ainda que você está passando pelo vale da sombra da morte, aleluia, talvez você não está vendo nem a luz de fato no final do túnel, mas a Bíblia diz que há esperança para você. Então a Bíblia diz que o próprio Acasias, aleluia, então estou dizendo, então a queda, irmãos, é inevitável. Ninguém está preparando para a queda. Por isso que a Bíblia diz que ainda que caia, não ficará prostrado, porque a mão do Todo-Poderoso te sustém, meu amigo. Você pode cair 7 vezes, mas a Bíblia diz que Ele te torna a levantar. Então não toma decisões precipitadas diante de uma queda. Mas Deus, que é poderoso nos céus e na terra, que opera tanto o querer como também o efetuar, aleluia, Ele não me colocou essa palavra no teu coração, porque talvez você está aí em ponto de entregar os pontos, né? Em ponto de entregar os pontos, como se diz. Já não há mais esperança. Aleluias. Mas Deus é a nossa esperança. A Bíblia diz que Ele é a nossa bandeira. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Porque, irmãos, Deus, Ele trabalha de acordo com o homem. Aleluias, Ele trabalha em sintonia com o homem. Por isso que a Bíblia diz, o que for ligado na terra será ligado no céu. Ele está dizendo, o homem precisa estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus era que Acasias tivesse ido até o profeta Elias, eu conheço a história, eu sei como você enfrentou os profetas de Baal, eu sei como você,
destruiu todos eles a fio da espada, e que Deus respondeu com fogo. Então ele sabia da história, ele conhecia que era o profeta, ele conhecia que era a palavra, aleluia. E às vezes nós estamos no mesmo barco, conhecemos a palavra, conhecemos a lei, mas endurecemos o nosso coração. E a Bíblia diz: quem endureceu o coração contra Deus e teve paz. Então nessa noite, eu estou dizendo para você, caiu, está numa situação difícil, está numa situação apertada, ainda há Deus em Israel. Aleluia, porque a Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra dele jamais passará. A Bíblia diz: antes que houvesse dia, ele diz: eu sou, e operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Então nessa noite, meu irmão, talvez o teu filho caiu, a tua filha caiu, o teu esposo caiu, mas nesta noite eu digo para você: vá buscar o Deus de Israel, o Deus que opera tanto o querer como também o efetuar. Aleluia. Porque, irmãos, a Bíblia é bem clara. A Bíblia não está dizendo assim: se passares pelo fogo, se passares pelas águas. A Bíblia diz: quando passares pelo fogo e quando passares pelas águas, o fogo não te queimará. Aleluia. E as águas não te submergirão. Não é assim, não. Todo homem vai passar. Aleluia. Ou é pelo fogo ou pela água, mas a sua decisão é que muda a história. Aleluia. E essa decisão precisa ser acertada com o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Meu irmão, não há uma receita, não há uma inventação. Vou inventar, não inventa nada. Busque o Deus de Israel, como ele foi com Abraão, Isaac e Jacó, como ele foi com os nossos patriarcas, foi com Moisés, foi com José, foi com os juízes, que o temeram e confiaram nele. Aleluia. Agora também foi com os grandes reis. Ele é conosco. Aleluia, ele é conosco. Ele é poderoso para te guardar, ele é poderoso para te livrar, poderoso para fechar a boca do leão, a boca do valente. A Bíblia diz que nenhuma arma preparada ou forjada contra a tua vida há de prosperar, e toda língua que se levantar contra você em juízo, nós vamos condenar. E eu condeno agora, em nome de Jesus, que toda tradição, toda religiosidade, aleluia, por isso a religião matou a sua família, aleluia, se a religião já destronou o teu pai, os teus filhos do trono, se você permanecer, vai acontecer com você também. E Deus estava dando uma oportunidade para Acasias. Aleluia. Busque a mim. A Bíblia: dali buscarás o Senhor, achará quando buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então quando ele diz, quem falou essa mensagem, ele disse, eles descreveram o profeta, então não terei como eu voltar à vida. Porque se for o próprio profeta que disse, vai acontecer, porque eu conheço ele. Aleluia. Então, meu irmão, nós conhecemos a palavra. A Bíblia diz que ela não tarda. A palavra de Deus, ela cumpre. Aleluia. A Bíblia diz que não vai omitir nenhum ponto, um pingo, nenhum jota, nenhum tiro, nada. Vai cumprir tudo. Aleluia. E nessa noite eu estou te chamando, volta. Volta para ele. Talvez Satanás assoprou o seu ouvido o dia inteiro, porque o nosso confronto é aqui. Volta a buscar o Deus de Ecrom. Volta a buscar o Deus de Ecrom. Volta a buscar o Deus de Ecrom. Aleluia. Então, irmãos, é isso que Satanás faz na hora da adversidade. Que é que você volta, aleluia, vamos dizer, lá para a lama novamente. Aleluia, porque a Bíblia diz, o cão voltou ao seu próprio vômito. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Não volte de onde Deus te tirou. Prossiga para o alvo. Não abre mão. Não há bandeira branca para Satanás. É a tua alma que está em jogo, é o teu ministério, é a sua família, é a sua vida. Aleluia. Então, busca o seu encontro se pode achar. Invocar ele quando ele está perto. Aleluia. E eu quero orar para você nesta noite, entendendo que a queda não foi a causa da morte, mas é o seu posicionamento, a sua busca errada que decretou a morte do rei Acasias. Então, meu irmão, entenda que essa luta não é para te matar, ela vai te aproximar diante de Deus. Aproxime, busque ele. Aleluia. Feche os teus olhos, se você puder. Aleluia. Se não quiser, não tem problema, eu vou estar orando por você. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, aleluia. Se tem alguém da sua família, coloque ela também em oração, que nós vamos orar por você, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou juntar a minha fé com a sua fé. Talvez você estava para tomar uma decisão errada aqui nesta noite, porque a Bíblia diz que muitas são as preparações do homem, mas a resposta vem da boca do Senhor. E a resposta do Senhor está dizendo: não busque Deus de Ecrom, há Deus em Israel, um Deus que é poderoso para te sarar. Porque a Bíblia diz que há cura em Gileade, há bálsamo em Gileade, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero apresentar essa minha irmã, esse meu irmão que ouviu a palavra. Então não foi, meu Pai, a queda que matou aquele homem.
Aleluia. Foi o seu posicionamento diante da queda. O que tem matado homens e mulheres, meu Senhor, não é a queda, porque é garantido que o Senhor vai nos levantar novamente. O Senhor é poderoso para nos levantar. E eu determino no nome de Jesus, espírito de morte, aleluia, espírito de confusão, que não está deixando essa pessoa ter a visão focada no Senhor, aleluias, aleluias, em nome de Jesus, eu estou determinando que o espírito de morte, que era um dos significados de Baal e Zebub, Deus da mosca, né, que fica zoando de fato no ouvido, trazendo uma palavra ao contrário, uma palavra confusa, não está deixando essa pessoa ter discernimento espiritual, o caminho a tomar, e o caminho é esse, é o Senhor Jesus, é o Deus de Israel, e que toda obra das trevas, que todo espírito imundo, todo Baal da encruzilhada, do cemitério, das águas, todo Baal que está travando esta vida. Como eu disse, havia vários Baals. Quem são esses Balaíns, esses Astarotes, que têm trazido, meu Pai, trago confusão nessa mente. Livra essa mente, meu Pai, dessa armadilha do inimigo, mas que o teu povo volta a buscar a tua face. Aleluia, a Bíblia diz que nós precisamos deixa, ó ímpio, o teu caminho, homem maligno, os teus pensamentos, e converta ao Senhor, que é poderoso para nos perdoar. Então perdoa o ato desta mulher, o ato deste homem, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Aleluia, se a nossa visão, meu Pai, estava até Ecrom, se a nossa visão estava toda posta em Baal, que nesta hora, aleluia, como diz Josafá, aleluias, os nossos olhos estão postos no Senhor. Que nesta noite, meu Pai, a tua igreja, o teu povo, os teus servos, voltem para o Deus verdadeiro, aquele que tudo pode. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso nós oramos e abençoamos em nome do Todo-Poderoso Jesus de Nazaré. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe poderosamente. O dia que Deus trouxer outra palavra no meu coração, estarei ministrando com muito carinho para abençoar o teu lar, abençoar a tua família, porque a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros, ajudar a levar a cruz um dos outros. Então o nosso intuito aqui é só fazer você crescer na fé e na graça. Que Deus te abençoe, fique na paz e na graça.